Muito boa tarde a todos. Está tão desanimado esse boa tarde. É culpa minha, é culpa minha. Imagino. Tentar outra vez, né? Muito boa tarde. Boa tarde. Afinal de contas, são mais de 4 anos que eu não venho a essa casa, não desfruto do prazer da companhia de vocês, e é uma alegria muito grande poder voltar depois de tantas tempestades. Não que elas parassem, mas são tempestades que não nos impedem, pelo menos por hora, de a gente continuar a tarefa. Então, quero dizer da minha alegria de poder estar aqui, de poder reencontrá-los, trazer aqui o abraço do Grupo Esperança e algumas reflexões para a nossa vida, reflexões que extraímos do nosso mais recente livro, escrito na pandemia, Aqui e Agora. Um dos maiores aprendizados que eu tive, talvez, na minha vida, e eu acho que todos nós, e a pandemia nos trouxe exatamente para esse aqui e agora, que era a única coisa que a gente tinha. Não é? Como se a vida colocasse a gente no modo stand-by para tudo, e a única coisa que a gente tinha era a gente mesmo. A vida nos obrigou a olhar para dentro. A vida nos tirou daquele agito da vida lá fora. Compromissos, trabalho, viagens, atividades no centro. Nós tivemos que parar e, inevitavelmente, olhar para a própria vida e revê-la. Fazer um balanço da existência, do que é importante, do que não era importante. E nós que saímos dessa fase, porque vaso ruim não quebra, não tivemos o merecimento da desencarnação, estamos aqui com a possibilidade, então, de ressignificar um pouco a nossa vida, dar mais sentido a ela. E o único sentido, a única possibilidade de a gente encontrar essa leveza e essa felicidade que o Cláudio aqui nos trouxe a reflexão, é inevitavelmente vivermos o aqui e o agora. Porque no fundo é o único tempo que a gente tem. E é o único local onde a felicidade existe. E aí eu fiquei pensando na pandemia, naquilo que a gente sempre fez, ou pelo menos eu sempre fiz, eu acho que muita gente também fez, que era a tal da busca da felicidade. Quem é que está buscando a felicidade? Levante a mão, vamos ver. E eu percebi, eu também estava, mas eu percebi que esse é um grande engano da nossa vida. E se eu pudesse dar um conselho, parem de buscar felicidade. Por quê? Quando se fala buscar a felicidade, a primeira dedução que a gente tem é de que a felicidade não está onde eu estou.
ela está em algo que está por acontecer. Concorda? E a gente parece que viveu a vida toda assim. Ou talvez ainda esteja vivendo assim. A gente sempre está esperando a felicidade depois. A gente sempre coloca um quando. Quando acontecer tal coisa, e aí a lista é enorme. Quando eu for promovido, quando eu for viajar, quando eu tiver um aumento, quando eu comprar uma casa, quando eu trocar de carro, quando eu me casar, ou quando eu me descasar, também vale. Não quer dizer que a gente não possa ter sonhos, projetos, ambições. Mas o perigo é adiar a felicidade para este momento incerto, futuro, e um momento que ninguém sabe se vai ter. Eu acho que a pandemia deixou muito claro isso para nós. E mesmo se a gente conquista aquilo que sempre sonhou, é engraçado perceber que muitas vezes a felicidade não veio junto com aquilo que a gente imaginava que ela traria. Que a felicidade, ela é o desejo por algo que você não tem. E a partir do momento que você tem, você já está desejando uma outra coisa. Faz sentido isso ou não? Não é? O que dá a uma característica humana que talvez seja a grande inimiga da felicidade, que é a insatisfação. É estarmos sempre querendo algo mais e não desfrutando aquilo que se tem, aquilo que se é, aquilo que já está conosco. E muitas vezes passamos pela vida toda querendo, desejando, sonhando, esperando, e desencarnamos infelizes. Sobretudo porque nós temos uma grande dificuldade de entender a vida, o único tempo da vida que está conosco, que é o tempo presente. Quase todos nós vivemos numa dimensão de um tempo que não existe mais, que é o ontem e o amanhã. Nós somos pilotados muito por aquilo que aconteceu no ontem. E o ontem pode ser ontem mesmo, pode ser o mês passado, o ano passado, 40 anos atrás. Eu vejo pessoas, por exemplo, que me relatam dificuldades, problemas, com uma vivacidade. E eu pergunto, quando foi que aconteceu isso? Imaginando que isso aconteceu há muito pouco tempo. E a pessoa me diz, isso vai acontecer há 30 anos atrás. Mas aquele passado está mais presente do que nunca.
E isto é um sintoma de que nós não estamos vivendo o único tempo que nós temos, que é o tempo de hoje. E do tempo de hoje, já se passaram 17 horas e alguns minutos, que não voltam mais. Concorda? Esse dia de hoje nunca mais vai voltar. Ah, mas eu tenho um amanhã. Será? Quem é que garante isso? Eu não estou fazendo nenhuma profecia mediúnica aqui. Quero que todos amanhã estejam encarnados. Mas alguém tem garantia disso? Que vai acordar amanhã? Outro dia me lembrei de um fato, porque assisti, passando ali nas redes sociais, uma entrevista que um companheiro nosso, Doutrina, eu não o conhecia, mas ele estava dando uma entrevista no programa da Rádio Boa Nova, acho que muitos dos senhores talvez tenham tido notícia disso. Ele desencarnou no ar, no meio do programa. Quem lembra disso? Então vocês podem desencarnar aí no meio da palestra. Já vai, já fica socorrido aqui mesmo. Quem está do tablado para baixo tem essa possibilidade. A gente brinca, mas é uma verdade, não é? Como a gente é desatento com o momento presente. Que a gente é o único que a gente tem garantia. E a garantia é por enquanto. Não tem forever. Por enquanto. Talvez você esteja arrependido de ter vindo na palestra. Mas o objetivo é acordar a gente para o aqui e para o agora. Porque esta falta de contemplação, de entrega do aqui e agora é que rouba a felicidade da nossa vida. Rouba, sobretudo, não só porque a gente adia, mas porque a gente tem uma dificuldade de percepção da felicidade que está conosco, aqui e agora. E essa dificuldade de percepção, diz o Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, é que para nós a felicidade está sempre no acontecimento de coisas espetaculares. O nosso nível de expectativa de felicidade sempre é muito alto. Para alguma coisa ser classificada como felicidade para nós, a gente exige muito. Precisa ser um grande acontecimento. Nós idealizamos muito. Nós exigimos muito. E isso tem dificultado a nossa percepção do que é trivial, do que é simples. E que para nós passa como imperceptível e a gente muitas vezes se julga infeliz. Quando na verdade nós temos pequenos
acontecimentos felizes todos os dias. Alguém poderia me dar um exemplo de um acontecimento feliz seu hoje? Estar ouvindo você aqui. Puxa, muito obrigado. Uma salva de palmas para esse homem. Mas, para que isso acontecesse, aconteceu algo mais importante ainda, mais maravilhoso. Nós acordamos hoje. Eu aprendi isso com uma senhora, paciente, estava em tratamento de câncer. Eu estava fazendo uma palestra abordando esse assunto e eu perguntei à plateia: qual é a coisa mais importante, grandiosa que aconteceu na sua vida hoje? Ela levantou a mão, ela estava carequinha, com um turbante. Ela disse: a coisa mais maravilhosa para mim foi acordar. Ficou todo mundo olhando assim, assustado para ela. Acordar? Eu acordo todos os dias. Mas acordar significa o quê? Estar vivo. Estar vivo significa estar em condições de muitas coisas. E eu perguntei para ela: por que acordar para a senhora é uma coisa muito importante, que traz felicidade para a senhora? Ela disse: porque o médico disse que eu tenho 6 meses de vida. E eu não posso perder ou desperdiçar os meus dias lamentando, me queixando, reclamando, ou me preocupando com coisas que não têm tanta importância. E eu fiquei pensando como a gente desperdiça o dia com coisas pequenas. Aquelas coisas que Gonzaguinha colocou em uma das suas belas músicas, as coisinhas miúdas que vão arrasando aos poucos o nosso ideal. A gente perde muito tempo com coisas pequenas e dá pouco tempo às coisas que de fato são importantes. As coisas que nos fazem felizes. As coisas que fazem com que a nossa vida tenha sentido. E no final dessa música, o Gonzaguinha, ele encerra dizendo assim: veja bem, retrata um diálogo entre duas pessoas que a princípio estão juntas, se amam, mas apesar de se amarem, estão perdendo tempo com coisinhas pequenas, coisas miúdas. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. O que faz a gente feliz são as coisas do coração. Não é o ter, é o ser, é o amar, é o ser amado. Veja bem,
disse o Gonzaguinho. É o amor agitando o meu coração. Há um lado carente da gente dizendo que sim. Mas esta vida da gente gritando que não. Eu acho que nós estamos nesse dilema da música. O que a gente mais quer não é apenas casa, o trabalho, o ter. A gente quer o amor, o afeto. Que é isso que dá sentido à nossa vida. A gente pode morar numa casa muito linda, grande, mas se não tiver afeto naquele lar, não faz sentido. Aliás, a palavra lar deriva do latim, que vem de lareira. O que é a lareira? O que ela evoca na gente? Calor, né? Aquece, junta, protege do frio. Às vezes um casebre tem mais cara de lar do que um palacete. O centro espírita é a mesma coisa. Se faltar afeto, faltou tudo. Afeto entre os seus participantes, seus membros, seus frequentadores, seus trabalhadores. Porque é isso que dá sentido à nossa vida. E eu me convenço disso quando fico imaginando se nós um dia chegarmos àquele momento derradeiro da nossa partida daqui da Terra. Vamos imaginar ali nós, ou em casa, ou no hospital, já sentindo que estamos voltando para casa, partindo desse mundo. Quem que a gente gostaria que estivesse ao nosso lado? Vocês iam chamar o gerente do banco para fazer uma aplicação? Vocês queriam saber como é que está a cotação do dólar, do euro? As dívidas. Nem com as dívidas você já está mais preocupado. Só Jesus. Além de Jesus, você queria mais o quê? A família. Isso. Tem alguém do meu lado. Os meus afetos, seja lá quem for. É a única coisa que tem sentido. É a única coisa que vale a pena. Não que os bens materiais não sejam importantes. Eles são importantes na medida em que eles nos dão uma sobrevivência digna. Isso todos nós merecemos e precisamos. E isso, de alguma forma, compõe a felicidade. Quando nós temos o suficiente para ter uma vida minimamente digna. Passou disso, não serve mais para nada em termos de felicidade. Às vezes até pior. No Talmud, segundo o judaísmo, um dos princípios é: quem aumenta as suas posses, aumenta as suas preocupações.
Então é importante que a gente comece a pensar, a desenvolver essa percepção do aqui, do agora e das coisas boas que estão comigo hoje. As possibilidades. As pessoas que estão comigo hoje. Ao que eu estou fazendo no momento de agora. Esse momento de agora, meu, estar aqui, é o momento em que eu procuro me dar, me entregar, um momento que eu gostaria que não acabasse. Eu sei que ele vai acabar. Fique tranquilos. Mas enquanto eu estou aqui, que ele seja, como disse Vinícius, estou me inspirando aqui no Cláudio, que não seja imortal, posto que é chama. Tudo é chama, mas que seja infinito, enquanto nós estamos vivendo nossa vida com essa perspectiva de que seja infinito enquanto dure, ou a gente está com a ideia de que tudo é imortal. O espírito é imortal, mas esse momento aqui não é imortal. A tua relação afetiva não é imortal. Esta encarnação não é imortal. Porque aqui na Terra tudo é o quê? Passagem. Nós somos passageiros. Estamos aqui por enquanto. Somos chama. Chama que um dia se apaga. E todo mundo aqui já está com o bilhete de volta a comprar. Eu só não sei a ordem do bilhete. Ninguém sabe. Então, atenção. Atenção para a vida aqui e agora. Não vamos postergar o amor para depois. Não vamos deixar de dizer eu te amo para depois. Porque se a gente não diz, não declara, não mostra, não vive, quando a situação muda, a gente vai dizer, eu não imaginava que fosse acontecer. Os companheiros dormiram brigados. No outro dia, saiu de casa brigado. Mas pode ser que um deles não volte. Aí desencarna. Se for espírita, o que vai querer fazer? Procurar mensagem psicografada. Quero saber se ele me ama. Quero saber como ele está, se ele já me perdoou. Olha, gente, vamos deixar isso com os médios, vamos resolver isso com a gente. Não vamos adiar. Está ouvindo, né, amor? Não vamos adiar a vida. Vamos contemplar mais, observar mais e viver esse momento que é único. E porque muitas vezes a gente não está atento a isso, nós fizemos
aqui uma colocação no livro, com base no pensamento de um escritor, Jim Brown. Ele faz um diagnóstico, uma síntese muito clara a respeito das consequências de tudo isso que a gente está falando, né? Ele diz assim: os homens perderam a saúde para juntar dinheiro. Depois perderam o dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquecem do presente. De forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fossem morrer. E morrem como se nunca tivessem vivido. Em qual das situações aqui a gente se encontra? Muitas vezes em todas, não? Então isso nos conduz, nos faz a uma reflexão da importância da vida no agora, dessa contemplação das coisas que estão conosco, a diminuição das expectativas exageradas que nós temos em relação ao que seja a felicidade, contentar-se mais com as coisas simples, entender que a vida, aqui tudo é relativo, exigir menos dos outros, exigir menos de si mesmo. Por exemplo, as idealizações são responsáveis por muitas dificuldades nos relacionamentos. Vamos fazer aqui uma pesquisa, por exemplo. Começar com as mulheres. O que seria, na opinião de vocês, que requisitos, que qualidades um homem precisaria ter para ser considerado um bom companheiro, um homem bom para casar? Vocês me ajudam. Caráter, inteligência, lealdade, honestidade, respeitoso, companheiro, cumplicidade, cúmplice, o que mais? Ser um homem de família. Vamos, vai, desce mais, vocês estão muito bem. Fidelidade. Simplicidade. Ajudar em casa, como disse aqui Bem-humorado. Como? Bem-humorado. E agora vocês não falaram nada das finanças dele. Companheiro. Ter dinheiro. Ter dinheiro. Ser gentil. Ser médium também, porque ele já precisa adivinhar o que você quer. Tá bom ou precisa mais? Agora eu pergunto. Vocês citaram aqui mais de 10 qualidades. Pergunto, quantos homens nós vamos precisar juntar para falar isso? Aí já vamos fazer dos homens, né? É claro que se eu fizer a pergunta
para os homens, eles vão também dar 10 ou mais qualidades das Mas a mulheres. gente quer escutar. Quer escutar? A senhora está com algum companheiro aí? Talvez esteja. Vamos escutar, vai? Os homens podem ajudar, vai? Se bem que o homem é mais simples, né? O homem é mais básico. Ele é saber cozinhar. E cozinha como a mãe dele, né? Eu acho que você não vai terminar a palestra desse jeito. O que mais? Você deu o controle da TV para ele. Deu controle da TV. Postar em DR. Não gostar de discutir a relação. O que mais? Deixar jogar futebol. Deixar jogar futebol. Eles nem estão falando. Então o homem é mais simples. Betinho, fala aí. Mas é claro que tanto um como o outro, porque isso é uma característica nossa que a gente precisa pensar isso, né? Porque nós estamos numa expectativa de pessoas ideais. Perfeitas. Perfeitas. Não é? Estamos buscando príncipes e princesas. Não é? Estamos buscando seres que talvez existam em outra dimensão. Não é que a gente não deva ter um mínimo de expectativas sobre condições básicas. Agora, exigir esse conjunto de perfeição das pessoas e das coisas e das situações, e aí a gente amplia o leque, não é só pessoas, a gente exige perfeição de tudo e de todos, das situações, do mundo, à nossa volta, das coisas que nos acontecem. A gente olha muito para aquilo que falta e não olha para aquilo que tem. Isto é um modo de ser infeliz. Para mim tá bom assim, mas se melhorar, é bom. E isso faz com que a gente seja um eterno descontente. Ah, mas poderia ser melhor. Eu fico pensando em Jesus. Alguém ouviu alguma vez alguma reclamação dele com o mundo? Veio aqui, abraçou todos. Imagine de onde que ele saiu. Da esfera de luz onde ele se encontrava. Imagine o povo de 2000 anos atrás. E desconfie que esse povo era um dos nossos. Imagine essa versão piorada da gente, há 2000 anos atrás. Ele sai daquela esfera de luz e vem conviver com a gente. E experimenta uma série de situações que para ele deviam ser... O quanto que aquilo deveria chocá-lo. Por exemplo, Pedro, em quem ele depositou extrema confiança. Pedro era um discípulo iluminado? Não. Pedro era afoito, meio grosso, violento, invocado. Bravo.
quando Jesus estava ali, espremido pela multidão, em que ele foi tocado por uma mulher doente que queria cura, era mulher hemorrágica, que rastejando aos pés de Jesus, sem conversar com ele, toca nas vestes dele. E Jesus sentiu que algo, uma força havia se desprendido dele. Ele olha para Pedro e diz: Pedro, alguém me tocou. Quem é que me tocou? E o Pedro: eu vou saber quem foi. Tem tanta gente aqui espremendo o Senhor. Uma delicadeza. Depois, quando Jesus estava prestes a ser preso, que Judas chega com os guardas para prender, qual foi a atitude do Pedro? Puxou a espada e cortou a orelha do soldado, obrigando depois Jesus a fazer a primeira cirurgia espiritual plástica. Jesus consertou depois a orelha do soldado. Pessoa boníssima. E quando Jesus depois é preso, o amigo fiel, o que fez? Negou Jesus? Olha o povo que Jesus arrumou para ser seu discípulo. Mas ele reclamou. Depois que ele é crucificado, posteriormente reaparece em espírito, ele vai conversar com Pedro. Vocês imaginam o que é que Pedro esperava? Imagina a vergonha do Pedro. Era uma bronca, não teve. Quando Jesus se aproxima dele, ele fala: meu Deus, agora eu vou escutar. Mas qual foi a conversa de Jesus com Pedro? Ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? E Pedro: sim, claro. Mas tu me amas mesmo? Claro, mestre. Tu me amas 3 vezes. Talvez trazendo de volta as 3 vezes em que Pedro negou. E depois da 3ª vez, em que ele afirmativamente responde que o amava, Jesus disse: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Olha o amor, nenhuma palavra de censura. Nenhuma reclamação. Se fôssemos nós, o que a gente falou: Pedro, você me deixou sozinho, hein? Não é? Então isso nos convida, né, à vida do Mestre. E nós que estamos aqui na casa, segue a Jesus, que a gente possa se inspirar e aprender com ele a capacidade de admirar, louvar, gostar,
das coisas que estão aí, que não são poucas. A procurar a ver beleza. Porque o próprio Jesus disse, se teus olhos forem bons, toda a tua vida será luz, o teu corpo será luz. Veja a conexão que Jesus fala entre a sabedoria do olhar, saber o que procurar. Porque o que eu procuro, eu acho. Eu bato na porta, a porta vai se abrir. Se eu procuro o mal, eu encontro o mal. Mas eu fico na companhia do mal. Se eu acostumo o meu olhar a ver só defeitos, problemas, imperfeições, eu estou construindo a minha psicosfera espiritual. Eu estou construindo o meu sistema neuronal. A neurociência vem mostrando que os nossos neurônios detêm uma capacidade plástica, ou seja, eles se adaptam, eles se moldam de acordo com o teor dos nossos pensamentos constantes. Então, se eu estou me habituando à crítica, a olhar o negativo, a olhar só os problemas, os defeitos, os problemas do mundo, os problemas das pessoas, os meus defeitos, se eu só costumo procurar o céu para ver as nuvens escuras, os meus neurônios vão se adaptando à percepção desses sentimentos. E, consequentemente, eles vão registrando todas as reações químicas adequadas ao tipo de pensamento que eu estou tendo. E eu vou me intoxicando de adrenalina, de cortisol, que são todos os hormônios produzidos pelo corpo numa situação de estresse, de mau humor, de tristeza, de pessimismo, de negativismo, de condenação, de julgamento, de culpa. Fico doente. Inevitavelmente. E vou precisar de antidepressivos para tentar reverter o processo de desarmonia do meu sistema neuroquímico. Quando nós temos um antidepressivo natural que Jesus nos deu, se teus olhos forem bons, não é que a gente não vai ver o que não está bem, mas a gente não vai dar foco, a gente não vai dar aquilo como a coisa mais importante. A gente vai buscar o que existe de bom, de belo, de bonito, de adequado, de suficientemente bom. Isso modifica toda a nossa estrutura do sistema nervoso, favorecendo a nossa saúde. Porque Jesus disse, se teus olhos forem maus, toda a tua vida será trevas. Todo o seu corpo será trevas.
Então, com Jesus, a gente vai aprendendo a valorizar, a procurar, a entender, a escolher, a discernir e a recolher o que é bom. André Luiz disse: o mal não merece comentário algum. Porque na medida em que eu coloco a brasa do lado negativo, o fogo incendeia do mesmo lado. Por isso que Chico Xavier sempre procurava escolher as palavras. Certa feita, ele recebeu uma orientação muito interessante de seu guia Emmanuel, quando Chico caminhava pelas ruas e ele percebeu que um espírito das trevas criou um obstáculo para que Chico tropeçasse e caísse. E Chico, de fato, percebeu, mas caiu, bateu a cara no chão. E o primeiro impulso dele foi o de reclamar. E Emmanuel prontamente apareceu e gentilmente falou para o Chico: cale a boca. O Chico cortou, mas ficou com aquilo dentro dele. Horas depois, ele perguntou: por que é que o senhor não me deixou reclamar? E ele disse: porque se você reclamasse, se você xingasse, se você se queixasse, você ia dar com a tua energia mais força para quem te criou aquele obstáculo. E eles teriam mais força sobre você, utilizando a tua própria energia. Por isso que o apóstolo Paulo disse: em tudo dai graças. E aí eu quero ver, quando você cair, a gente cair, nós vamos ter que dar graças a Deus. Se a gente ainda não conseguiu dar graças, vamos pelo menos seguir a orientação de Emmanuel. Calemos a boca. Para evitar que a gente crie uma situação, né, de ser uma tomada energética, psíquica para o mal. Quanta coisa nós temos que aprender em termos de lidarmos com a vida para que ela seja para nós, não perfeita, mas que ela seja para nós a melhor possível. Isto é sabedoria de Deus. A melhor possível. E aproveitar cada momento, cada instante, tirando dele o melhor proveito, a melhor impressão, a melhor alegria. Uma vez perguntaram a Chico Xavier, e conto esse caso para encerrarmos a nossa reflexão. Um repórter perguntou ao Chico: para você, Chico, qual foi o momento mais importante da sua vida? Eu fiquei curioso com a pergunta do repórter. O que é que o Chico responderia? O Chico teve muitos momentos de fama. O programa Pinga Fogo na TV Tupi foi o programa de maior audiência na TV brasileira. Dizem que até hoje
Nem o BBB conseguiu bater a audiência que o Chico teve. Eu pensei, acho que o Chico vai dizer, o dia que eu estive lá no Pinga Fogo. Alguém chegou a assistir o Pinga Fogo? Mas ele não disse que foi o Pinga Fogo. Ele teve tantos outros momentos, recebeu muitas condecorações. Mas ele contou, então, um fato que, segundo ele, foi o mais importante na sua vida. Ele disse que ele saiu de casa um tanto atrasado, ele tinha um compromisso num cartório de Uberaba, onde ele faria uma escritura de doação dos direitos autorais dos seus livros. Ele parou no ponto de ônibus, aguardando a condução. Quando o ônibus se aproximava, Chico escutou os gritos de uma criança que vinha ao longo, correndo em direção dele, e gritando pelo nome dele: Chico, Chico. O ônibus parou, o motorista abriu a porta e o Chico ficou naquele impasse. Subo ou espero essa criança? O motorista já olhava feio para o Chico. E a criança vindo correndo. E ele não conseguia saber quem era. Mas o Chico olhou para o motorista e disse: pode seguir viagem. E o ônibus foi. E o Chico ficou ali, a criança chegou esbaforida, gritando. Ele não conhecia aquela criança, não reconheceu. E o Chico se ajoelhou. Que foi, menino? O que aconteceu? O que você quer? E o menino disse assim: Chico, eu só queria um abraço do Senhor. E ele abraçou o Chico. O Chico disse que nunca mais ele teve vontade de largar aquele abraço. E disse que foi o abraço mais importante da vida dele. E esse foi o fato que, segundo ele, foi o fato mais importante. É possível que a vida nos ponha nessa encruzilhada de subir no ônibus ou esperar o abraço de uma criança. Que a gente saiba escolher o que é mais importante. E com essa história, eu abraço a cada um de vocês, agradecendo a paciência com que me ouviram, as desculpas, se a palestra não foi aquilo que vocês esperavam, mas era o que vocês mereciam. Beijo no coração.